Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical desse domingo, dia 7 de março de 2021. Vamos estar iniciando a nossa aula, vamos fazer uma oração, feche os seus olhos e ore junto comigo, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te adoramos, Pai, te agradecemos, Pai, por esse momento, por essa oportunidade. Senhor, eu peço que a sua presença venha ser manifestada aqui, venha ser sentida aqui e que o Senhor venha nos ensinar o que o Senhor quer nos transmitir através desta palavra, ensinar os princípios que tem guardado nessa história que vamos ouvir esta manhã, Pai. É o que eu te peço, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento para podermos sentir a sua palavra e também entender a sua palavra, Pai. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse trimestre, então, nós estamos continuando falando sobre os heróis da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos aprender, o título da nossa lição de hoje tem o título de Um Menino Herói. Vamos contar a história sobre um menino assim como você, criança, ele foi o herói da nossa história de hoje. Jesus, ele estava se tornando muito conhecido, porque ele estava realizando muitos milagres. Então o povo, por onde ele ia, o povo queria ir atrás para poder ouvir ele pregar, e as pessoas gostavam muito de ouvir Jesus pregar. Jesus, ele tinha uma maneira de falar que atraía as pessoas e fazia com que as pessoas gostassem muito de ouvir. Passavam horas e horas lá ouvindo Jesus falar e queriam ouvir mais. Então Jesus, um dia, ele foi pregar e o povo todos ouviam ele pregar e ficaram lá por bastante tempo ouvindo ele pregar, porque eles estavam gostando como que Jesus estava ensinando a palavra de Deus, falando com eles, e eles passaram um tempo lá que eles nem viam o tempo passar. Então já estava chegando a hora do almoço, estava chegando na hora deles comerem, e Jesus, ele perguntou para os seus discípulos: como que nós vamos alimentar toda essa gente? Mas quando ele fez essa pergunta, ele sabia como que ele iria fazer e o que ele iria acontecer. Mas quando ele fez essa pergunta, ele queria saber como estava a fé e a generosidade dos seus discípulos. Filipe disse para ele que para alimentar todas aquelas pessoas, iria precisar gastar mais de 200 moedas de prata. E esse valor, naquela época, era muito valioso. Era muito dinheiro. Então, daí que aparece o nosso herói de hoje, aparece um menino. E esse menino, ele tinha um coração tão generoso que ele ofereceu tudo que ele tinha. Ele ofereceu 5 pães e 2 peixinhos. Ele foi o nosso herói, porque ele ofereceu tudo que ele tinha. Ele não foi egoísta. Ele não guardou aquele lanche só para ele comer sozinho. Ele viu que aquele povo estava precisando comer. Ele viu que Jesus, seus discípulos, estavam preocupados em dar alimento para aquele povo. E ele foi lá e ofereceu tudo o que ele tinha, porque ele foi generoso, ele tinha um coração generoso. E Deus, ele gosta da gente, de pessoas que são generosas, pessoas que gostam de compartilhar o que tem com outras pessoas. Então Jesus, ele pegou aquele cestinho de pão e de peixe daquele menino, levantou e deu graças a Deus. Olha que lindo, Jesus, ele agradeceu a Deus pelo aquele pouco que ele tinha na mão. E quando ele agradeceu a Deus, Deus multiplicou aquele pão, e aquele peixe se multiplicou em muitos pães e muitos peixes. Então, crianças, nós temos mais uma lição aqui que nós aprendemos, que quando nós temos pouco na nossa mão, mas nós agradecemos a Deus por aquilo que a gente tem, Deus tem o poder de multiplicar
porque Ele gosta também de um coração generoso e gosta de um coração grato. Então nós precisamos agradecer, mesmo que seja pouco, mas nós precisamos agradecer e demonstrar gratidão para Deus, porque Deus ama um coração grato. Ele ama quando nós somos gratos e Ele abençoa, nos abençoa quando nós somos gratos, assim como Ele abençoou esse momento. Jesus, Ele agradeceu a Deus e aquele pão e aqueles peixes foram multiplicados. Então, eles distribuíram pão e peixe para toda aquela multidão. Jesus, ele tinha todo o poder para fazer cair um lanche do céu e para que ele alimentasse toda aquela multidão. Mas ele não fez isso, porque Deus, ele deseja nos usar para que aconteça um milagre. Ele desejou naquele momento usar aquele menino, para que aquele menino fizesse parte do milagre. E é assim que Deus deseja da nossa parte também. Ele deseja nos usar, Ele deseja que nós também façamos parte do milagre que Ele vai fazer na nossa vida, ou na vida de alguém que precisa, e Ele vai usar pessoas para que esse milagre também seja realizado, porque Ele gosta de compartilhar, e Ele gosta de que nós façamos parte também para fazer algum milagre, para nos usar. Não que nós vamos fazer um milagre, mas que Ele vai nos usar para que o milagre venha acontecer. E então, depois que eles distribuíram todos os pães, os peixes para toda a multidão, sabe quanto sobrou? Sobrou 12 pães, 12 cestos cheios de pães. Olha que bênção que foi. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos, uma grande multidão. Mas Deus, ele multiplicou, deu para alimentar todo o povo ficou satisfeito, e depois ainda, quando todo o povo já tinha comido, sobrou 12 pães cheios de cesto, 12 cestos cheios de pão. Então, como Deus é poderoso e Ele pode fazer um milagre. Ele usou um menino para fazer esse milagre, e Ele também pode usar você, criança, assim como Ele usou esse menino que foi um herói. Você também pode ser um herói na vida de alguém que precisa de um milagre. Você pode ter pouco, mas Deus pode usar o pouco que você tem para oferecer, mas Ele pode usar como uma parte para um grande milagre na vida de alguém, porque ele não escolhe quem Ele vai usar. Ele pode usar, Ele tem todo o poder para escolher e para usar quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele pode usar uma pessoa grande, uma pessoa pequena, uma criança, uma pessoa que tem muitas coisas, uma pessoa que não tem muitas coisas. Então, ele pode usar uma criança, e você pode achar que você não tem nada para oferecer, mas você pode oferecer tudo que você tem, e Deus, ele pode se tornar isso como um milagre. E vamos ler o nosso versículo da Memória em Ação de hoje, que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 22, no versículo... Não, Provérbios 22, Provérbios não tem capítulo, Provérbios 22, versículo 9. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Então, que nessa história de hoje, nessa lição de hoje, nós aprendemos o princípio da generosidade, e nós precisamos repartir o que temos, porque nós vamos ser abençoados quando nós repartimos. E também nós precisamos ser gratos com o que nós temos e agradecer o pouco que nós temos e oferecer, porque o pouco que nós temos pode ser um instrumento de um milagre na vida de alguém ou na nossa própria vida. Tá bom, crianças? Então, essa é a nossa história da Escola Dominical desse domingo. Agradeço a você por ter participado, por ter nesses minutos ouvido a palavra de Deus, e que com certeza essa manhã você aprendeu mais um pouquinho da palavra de Deus, e sempre que nós aprendemos mais um pouquinho, nós crescemos mais em conhecimento. E é esse o propósito de Deus na nossa vida, que nós cresçamos em conhecimento da palavra de Deus. Então, agradeço a vocês, crianças, agradeço aos pais que apoiam e que mostram o vídeo para as crianças, e desejo a vocês um feliz domingo, um abençoado domingo, uma ótima semana, uma semana abençoada na presença
na presença de Deus. Deus os abençoe, fica com Deus, a paz do Senhor.